Oi, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande querido amigo ouvinte. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Onde a Coruja Lê. Hoje estamos falando de Mensagem, do autor português Fernando Pessoa. Mensagem foi publicado pela primeira vez em 1934, um ano antes aí da morte de Fernando Pessoa, e foi produzido no comecinho da ditadura portuguesa, que se antecipa ali e começa em 1933. É um livro que vai brincar bastante com mensagens de heroísmo e nacionalismo. É um livro que vai tratar bastante de uma espécie de espiritualidade histórica, como se o autor estivesse ali prevendo uma espécie de fenômeno que levaria Portugal a um grande patamar social ao longo da sua história. O título, embora tenha sido Mensagem, poderia ter sido outro. Fernando Pessoa chegou a pensar no título Portugal para o livro, mas depois de pensar e alertado por um amigo com o qual ele conversou sobre o título, ele preferiu ali pensar em outro título, porque Portugal daria uma espécie de cara de produto para esse livro, o que não era bem a intenção de Fernando Pessoa. O livro é dividido em 3 partes: brasão, mar português e o encoberto, que vão ali de certa forma traçar um panorama histórico sobre Portugal, de passado, presente e futuro, passando por grandes figuras históricas portugueses, por uma visão de um eu lírico que vai tratar sobre essas figuras. Embora Fernando Pessoa seja aí um dos grandes rostos, do modernismo português, é necessário que a gente fale que neste livro ele vai deixar um pouquinho de lado o modernismo no seu aspecto estético. É um livro em que Fernando Pessoa vai ter uma série de poemas, de versos mais fixos, de normas mais metrificadas, fixadas, ao invés de uma poesia de metros e de rimas mais livres, o que quebra aí, traz uma cisura no processo de avanços e pensamentos modernistas da literatura portuguesa, mas todas essas figuras estéticas trazidas por Fernando Pessoa no seu livro estarão dentro de uma espécie de acordo, onde a modernidade do livro vai ser justamente tratar sobre esses fatores históricos para poder repensar a história de Portugal. Tendo em vista essa quebra de expectativa do que seria um poema de um modernista e do que Fernando Pessoa vem a nos oferecer em Mensagem, a gente vai começar a conversar com o nosso grande querido amigo Rodolfo, que está aqui conosco hoje, perguntando de primeira: Rodolfo, quem é esse Fernando Pessoa e por que ele tem essa motivação de revisitar Portugal? Olá, pessoal. Muito bem, Ju. Para falar sobre o Fernando Pessoa, a gente precisa pensar nas suas diversas fragmentações, Muitos o conhecem pela pluralidade de máscaras que este autor veste. E é justamente por conta dessa pluralidade que ele pode ser considerado um dos maiores autores de poesia, não só da língua portuguesa, mas de todo o mundo no século XX. Veja, o Fernando Pessoa, que nasceu em 1888 e viveu até 1935, uma vida bastante breve, ele produziu uma poesia que contava com diferentes vozes poéticas. Ou seja, o autor criou uma espécie de constelação, E a palavra constelação é interessante, afinal o Fernando Pessoa era um grande místico, Gostava muito de temas caros ao misticismo, Uma espécie de constelação de diferentes personalidades que compunham a sua obra. Diferentes autores, diferentes vozes que dialogam entre si. E o que esse diálogo propõe? Muito bem. Dentre as mais de 70 figuras criadas por Fernando Pessoa como vozes dos seus poemas, está Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, considerado um guardador de rebanhos, porque para o Alberto Caeiro a filosofia de vida que traz uma espécie de felicidade provém da ideia de que pensar, sentir, raciocinar, qualquer uma dessas operações inteligíveis é o que provoca dor. Portanto, para o Alberto Caeiro, não importa o que há para além da curva da estrada, por exemplo. O importante é caminhar ao longo da estrada. Para ele, não importa o que a borboleta significa ou o que ela pode representar, mas que ao transitar por uma borboleta e vê-la e senti-la, aí sim ele pode ter uma contemplação da vida sem mistérios. Uma ideologia muito parecida com o budismo oriental. Alberto Caeiro, por meio dessa paz contemplativa, vai se tornar uma espécie de mestre das outras vozes criadas pelo Fernando Pessoa, que também é representado, também se representa, como uma dessas vozes. E se divide, portanto, entre uma poesia ortônima,
ou seja, uma poesia dele mesmo, e uma poesia heterônima, ou seja, das vozes que compõem esse imaginário. Junto ao Fernando Pessoa ele mesmo, nós temos 2 outros autores que podem ser citados como discípulos do Alberto Caeiro. Um deles é o Ricardo Reis, um médico que vive no Brasil e que tenta ter este olhar contemplativo para a vida, mas por ser muito racional, por gostar demais da tradição greca helenística, das grandes histórias, dos grandes feitos dos homens, não consegue perceber a vida somente pelos sentidos, pois o cálculo, a necessidade de explicação entremeia a sua poesia. Álvaro de Campos, outro heterônimo do Fernando Pessoa, ele aprecia o desenvolvimento das máquinas, ele é um engenheiro naval. Contudo, ao observar as máquinas, o ranger das máquinas, o movimento das máquinas, ele não consegue dissociar-se dos seus sentimentos e, portanto, também não consegue meditar. Fernando Pessoa, ele mesmo, que é o caso específico também para lidar com o livro Mensagem, é uma voz poética que também busca a meditação em relação ao espaço, à natureza, né, em relação ao próprio indivíduo. Contudo, o seu calcanhar de Aquiles, se assim a gente pode falar, é a sua memória. Ele não consegue contemplar a natureza simplesmente pelo que ela é, pois tudo faz com que ele lembre de que Portugal pretendeu-se uma grande nação, buscou a glória, contudo, uma glória que não se concretizou, porque ao final do século XIX e começo do século XX, Portugal encontrou-se estagnada no tempo. Países como a França, a Alemanha, a Rússia, por exemplo, que se modernizavam sobretudo nas tradições, nos costumes e na própria arte, por meio do engajamento das vanguardas artísticas europeias, como o surrealismo, dentre outros, Portugal ainda mantinha a mesma poesia de métrica fixa, preocupada com decassílabos. E aí a geração Orfeu, da qual Fernando Pessoa tomou partido, buscou abalar, chacoalhar Portugal, tentar acordar esta pátria que estava adormecida, que estava parada no tempo. Geração Orfeu que faz referência ao mito. O Orfeu tocava a lira, se apaixona por uma mulher chamada Eurídice. No entanto, ela sofre um acidente gravíssimo. A picada de uma serpente a envenena e ela morre e desce ao Hades. Inconformado com este destino trágico, Orfeu decide segui-la aos infernos da mitologia clássica. Ao chegar no governador das profundezas, o próprio Hades, ele propõe uma negociação. Eu quero Eurídice de volta em troca, do meu espetáculo artístico. E ele o propõe, o Hades não está confiante na força desse espetáculo, mas quando ouve a música do Orfeu se encanta, assim como todos os outros seres, e propõe acatar o pedido de Orfeu desde que ele seguisse uma última condição. Ele jamais deveria olhar para trás enquanto estivesse transitando pelos infernos junto a Eurídice, ou seja, ele não poderia olhar para ver se a mulher amada estava de fato com ele, se era mesmo ela. Quando Orfeu está chegando à saída do inferno, ele não se aguenta, não se contenta com a situação e olha para trás, depois de uma caminhada longuíssima. Quando ele o faz, Eurídice torna-se pedra, ela é petrificada por Hades e ali permanece. Desolado, Orfeu decide então vagar pelo mundo e as fúrias, que eram mulheres guerreiras, acabam por encontrá-lo e estraçalham o homem e jogam as suas partes no rio. Zeus, comovido com essa história, lança uma águia para buscar as partes do Orfeu junto à lira e lança as suas partes ao céu, constituindo a constelação de Lira. Veja, essa fragmentação do Orfeu é a razão dos poetas portugueses selecionarem, o seu mito e essa constelação como um símbolo, como um marco. Afinal, é justamente a busca pelas diferentes facetas portuguesas, o impulso, a motivação por essa fragmentação que move autores desta geração, incluindo o próprio Fernando Pessoa. Ju, acho que a gente fez uma introdução bem interessante sobre o livro e sobre o autor, né? O que a gente pode falar agora, então, de cada parte específica da nossa obra? Como que a gente pode guiar aí o nosso leitor a percebê-la de uma maneira interessante?
Amigo, que linda essa sua passagem sobre Orfeu, que na minha opinião, talvez a mais bela parte da mitologia grega. Linda história, maravilhosa. E é de mitologia também que vai se construir o Mensagem, né? Agora não mitologia grega, não mitologia greco-romana, mas sim uma espécie de mitologia portuguesa. O caminho que Fernando Pessoa vai fazer aqui no nosso livro vai ser justamente de criar uma espécie de linha do tempo de Portugal. Isso começa já na primeira parte de poemas do livro, chamada Brasão. Acho que você, meu querido amigo, já deve ter visto aí ao longo da sua vida a bandeira de Portugal, né? Vermelha e verde e com um brasão ao centro. Este brasão já era o brasão de Portugal quando Fernando Pessoa tratou aí sobre o livro. No entanto, esse brasão não é o brasão do qual fala a Pessoa. Ele vai falar sobre um brasão um pouco mais antigo, que se encontra mais precisamente num livro chamado Compilação de Todas as Obras de Gil Vicente, de 1562. Na capa desse livro, há o brasão um pouco mais antigo, e ele vai retratar tudo o que Fernando Pessoa tenta retratar aqui no brasão. Ele é composto por um grifo, uma coroa, um campo ao redor do brasão. Neste campo há 7 castelos. Dentro deste campo há outro campo que tem 5 quinas. Veja bem, essa é a estrutura básica do primeiro capítulo do livro, do brasão. Este capítulo é composto por uma parte chamada Os Campos, que tem 2 poemas, os Castelos, que tem 8 poemas, na verdade, né? As quinas com 5, a coroa com 1, e o timbre com 3 poemas que faz referência aí ao grifo. Perceba, já nos títulos dos poemas a gente tem uma construção bastante imagética. Ele vai quase criar pra gente, na nossa cabeça, este símbolo português, o brasão português. E é de símbolos vão aparecer de outra forma neste livro, que é através das figuras históricas que ele vai elencar. Ele vai citar algumas delas, né? Ele vai citar Dom Dinis, o rei poeta. Ele vai tratar um pouquinho também sobre Dom Henrique. Ele vai retratar um pouquinho também sobre Dom João I, sobre Dom João II, do Tratado de Tordesilhas. E vai falar sobre essas personagens históricas, sempre de modo a enaltecer a história portuguesa. No centro desse processo, e eu diria talvez que no centro do livro inteiro, Dom Sebastião foi um rei bastante audacioso para sua época. Ele tinha esperança de trazer novos horizontes e novos limites físicos a Portugal, além de ter sido um rei que combateu diretamente em guerras. Em uma dessas guerras, Dom Sebastião sumiu. Toda essa audácia, toda essa pretensão de Dom Sebastião em fazer de Portugal uma nação ainda maior do que ela era no período, somado ao fato de que ele sumiu, fizeram de Dom Sebastião uma espécie de figura mítica. Então há ao longo do livro, e a gente vai perceber, e mais precisamente ao longo da história de Portugal, e é central aqui para Brasão, a primeira parte, o mito de Sebastião, esse rei que surgiria e elevaria Portugal a novos patamares. Esse é um ponto central para a gente entender o livro, porque se a gente não compreender a mensagem que essa própria história já traz, e é uma história que não é visitada de maneira inédita aí por Fernando Pessoa, Os Lusíadas, na verdade, já é um livro, né, de Luís de Camões, que vai retratar essa história e vai também enaltecer a construção de Portugal. É necessário que a gente entenda os pontos, porque isso vai trazer à tona o heroísmo e o nacionalismo, e como essas duas figuras se convergem dentro do livro. Como dito anteriormente, em termos estéticos, o que Fernando Pessoa vai fazer aqui vai ser uma espécie de chega para lá em alguns pontos aí da poesia modernista, mais precisamente naquela liberdade estética que a gente falou. O modernismo português, como o modernismo brasileiro, também é um processo que vai se construir num primeiro momento através de liberdade estética, através da experimentação. O que o Fernando Pessoa vai fazer aqui vai ser abrir mão da experimentação. Então a gente tem poemas de forma mais rígida, né, versos metrificados, versos que vão sempre terminar em rimas. As quinas também, que não são só as quinas do brasão, mas são trechos do poema que tem exatos 5 versos, vão ser bastante frequentes nesse trecho. Então percebam como não só nos nomes, mas na forma, na parte estética do poema,
o Fernando Pessoa parece vivificar pra gente esse brasão. É bem interessante, né, Rodolfo, quando a gente para pra pensar em como as coisas parecem se conectar ao longo de Brasão, porque a maneira como o Fernando Pessoa vai contar essa construção primeira da história de Portugal vai influenciar em como ele vai contar as partes outras, né, da construção dessa história. Juliano, como assim o Sebastião não vai voltar? Você deixa disso, hein? Ele vai voltar sim. Brincadeiras à parte, pessoal, veja só que interessante, né? Os Lusíadas do Camões, já no século XVI, preconizavam a ideia de que sem o Sebastião a história de Portugal sofreria, né, uma derrocada, um fracasso, e de fato é o que se deu, né? E esse enfraquecimento se dá sobretudo porque a glória, né, dos tempos de outrora, o ímpeto português pela conquista, ele foi se perdendo gradativamente no horizonte. Na parte 2 do livro, junto à parte 3, a gente tem uma espécie de diálogo entre o momento heróico português das grandes navegações, essa latência que permanece no povo português e essa possibilidade de, a partir de um novo despertar, conquistar o futuro. Ser novamente um povo conquistador. Veja só, a parte 2 do livro, chamada Mar Português, ela vai lidar com as grandes navegações e vai novamente promover diálogos, por exemplo, com os Lusíadas, né? Veja, no poema 10 da segunda parte, Mar Português, de mesmo alcunha, né? O eu lírico diz: mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Para cruzar esses mares, quantas mães choraram, quantos filhos rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que o mar fosse português de fato. E aí o eu lírico pergunta: valeu a pena? Esta pergunta, ela dialoga diretamente com o episódio dos Lusíadas chamada de O Velho do Restelo, em que um senhor de idade, ao ver, né, as embarcações do Vasco da Gama partirem rumo às Índias, questiona se aquela luta, aquela batalha de fato vale a pena. E aí Fernando Pessoa responderá neste momento com uma vantagem, né, de conhecimento do que foi a história portuguesa em relação, né, ao momento das grandes navegações, ou seja, o que resultou dessas grandes navegações. Fernando Pessoa vai dizer que sim, que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Esses são versos que se eternizaram aí na nossa literatura de língua portuguesa, justamente porque o Fernando Pessoa está dizendo, sem assumir os riscos que nós assumimos outrora, sem sermos engajados como fomos outrora, né, enfrentarmos os perigos do mundo, nós não conseguiremos ter as bênçãos do mundo. As bênçãos do mundo vêm por meio da batalha frente à dor, né? É isso que o Fernando Pessoa está dizendo. Ele está praticamente mostrando ao povo português a sua tradição. Na terceira parte do livro, chamado O Encoberto, né, e o encoberto aqui como uma espécie de simbolismo sobre a possibilidade de retorno do Sebastião, né, essa ideia de um sebastianismo latente que deve inspirar o povo português à mudança, está aqui colocada. E ele vai, mais uma vez, trazer figuras históricas que transitaram também pelo Brasil para mostrar a magnitude portuguesa, aquilo que Portugal e os representantes de Portugal previam para o futuro português e que não se concretizou. Esse nacionalismo que foi, inclusive, utilizado pela própria ditadura salazarista, empregado em prol a um ultranacionalismo, a uma ideologia ainda mais, né, fechada, menos preocupada com transformações e sim com a manutenção do controle do poder, né, o que é muito perigoso, e foi muito perigoso, né, no momento, e vai, de certa forma, né, contribuir então para esse imaginário de um nacionalismo, de uma força portuguesa que deve se concretizar no futuro. Um poema que a gente pode usar de exemplo da terceira parte é o segundo, o poema dedicado ao Antônio Vieira. Antônio Vieira, para quem não se lembra, foi um padre, né, português que atuou no Brasil no século XVII, foi um grande mestre da língua portuguesa, sobretudo da arte do oratio, né, da oratória, e que é reconhecido pelos seus sermões, né? Um homem que tinha o poder da retórica para mobilizar multidões. Este homem, ele foi uma espécie de profeta da história portuguesa. Ele disse o seguinte num escrito chamado História do Futuro: Portugal será o quinto império da humanidade. Ou seja, Portugal será
aquele que dominará, talvez o que hoje a gente pode considerar os Estados Unidos da América, né, uma grande potência, se é que ela ainda permanece uma grande potência nesse nosso século XXI, né? O que ele está citando como Quinto Império trata-se da profecia de Daniel, né, um dos profetas da religião cristã, que vai mostrar para o rei Nabucodonosor, né, uma profecia em que o Império Babilônio era a cabeça de uma grande estátua, uma estátua que era composta por ouro, prata, bronze e ferro. O Império de Ouro, portanto, a Babilônia, deu espaço aos seus sucessores, né, aos grandes impérios, às grandes conquistas da humanidade. O Império de Prata era o Império Persa, o de Bronze, o Greco-Macedônio, e por fim o de Ferro era o Império Romano. Após o Império Romano, portanto, grandes autores da língua portuguesa, frente às grandes navegações e ao domínio dos mares e das fronteiras por Portugal, a expansão das fronteiras por Portugal os levava a crer que Portugal seria, portanto, o quinto desses impérios e o maior dentre eles. A gente sabe que isso não se concretizou, mas Fernando Pessoa, neste livro, Mensagem, não deixa de mostrar que há uma pulsação, uma vivacidade proveniente desses símbolos que não são fortuitas e que podem sim constituir o futuro de Portugal, desde que esta mensagem seja de fato transmitida e seguida ao longo das gerações. É muito interessante, né, Ju? Essa promessa para um futuro melhor, né, que se pauta sobretudo num passado muito melhor, né? Amiga, é bem interessante como essa construção mitológica de Portugal se faz através de Mensagem, principalmente se a gente parar para pensar, como você disse, que ele tem, né, um retorno aos Lusíadas, né, que talvez seja a obra basilar da construção mitológica de Portugal ao longo dos tempos, mas ele responde, né, às dúvidas, às incertezas de Camões lá no século XVI. Para falar um pouquinho mais sobre o mito, a maneira em que o mito se constrói dentro de Mensagem, que eu fiz? Eu peguei alguns exercícios, afinal, como a gente sabe, dentre vários vestibulares ao redor do país, Mensagem é requisitado como livro obrigatório por alguns. Um deles é a FUVEST, né, processo seletivo aí da nossa Mater, da Universidade de São Paulo, da qual a gente veio. Neste exercício, ele vai citar um trecho do poema que é Ulisses, está bem no comecinho, lá no brasão. Diz esse trecho que o mito é nada mais que tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, que por aqui aportou, foi por não ter existido. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade. E a fecundá-la decorre, embaixo a vida metade de nada morre. É bem interessante que nesse trecho, para um livro que vai criar mitos portugueses e que vai celebrar, homenagear esses mitos, o que o nosso Fernando Pessoa faz aqui é justamente falar de mais um. O mito da criação de Portugal se dá através do mito de Ulisses, Odisseu. O mito de Portugal diz Odisseu teria aportado onde seria hoje Lisboa e teria ajudado a fundar aí o vilarejo que deu origem à cidade. O nome Lisboa, inclusive, fui procurar, tem origem na história de Odisseu. Ou seja, através do nome, a cidade já mostra aí essa união, esse laço entre o mito e a realidade, que é uma das coisas que a gente vai precisar ver nesse exercício. O comando pede que a gente faça um exercício que pense um pouquinho sobre o verso. O mito é o nada que é tudo. Ele tem aí como um dos outros textos motivadores um texto do linguista José Luiz Fiorin, que também é parte aí da construção de saberes da Universidade de São Paulo. Não vou entrar a fundo nas alternativas, a gente vai direto na alternativa correta, que diz que o mito seria o nada por ser, no final de contas, uma utopia, mas ele também seria tudo devido à sua capacidade de explicar as origens das coisas e de organizar e de orientar o futuro. Então percebam da maneira que o mito, aqui representado por Ulisses, o Odisseu, ele opera não só na construção da história portuguesa, mas na construção mais quase que psicológica do imaginário português, em que ele opera através da não existência, né, do seu aspecto dúbio entre o não existir e a concretização desse mito enquanto motivador,
enquanto organizador, enquanto um aglutinador de sentimentos, né? O mito aqui como uma espécie de figura histórica que vai surgir justamente para provocar sentimentos e criar valores dentro das pessoas, que é o que promove-se aqui através desse resgate que Fernando Pessoa vai fazer do mito de Ulisses, o suposto fundador aí de Lisboa. O comando do outro exercício que a gente vai tratar, ele diz o seguinte: existe uma tradição mítica que afirma que Lisboa teria sido fundada por Ulisses, da qual a gente acabou de conversar aqui durante suas peripécias na volta para casa narradas na Odisseia, tanto que a própria origem do topônimo Lisboa remeteria à palavra Ulisses. De posse dessas informações, a alternativa que contém o termo a que se refere o pronome este, que se inicia na segunda estrofe do texto 2, e obviamente o termo vai referir a este que desceu o seu navio em Portugal, que é Ulisses. Então veja, a gente tem em mensagem, obviamente, como a gente tem grande parte dos textos literários, que a gente já viu aqui, por exemplo, como em Capitães da Areia, de Jorge Amado, uma busca pelo linguístico, uma busca pela obtenção de informação da linguagem, né, a interpretação de texto, figuras de linguagem que aparecem no poema. A gente tem um trabalho no campo linguístico, mas há aqui também um trabalho com as figuras de mensagem. Uma delas, a principal figura, como a gente pôde perceber aqui, ora os mitos de criação de Portugal, ora os mitos que Portugal criou para justificar a sua grandeza, para justificar esse retorno à grandeza, que é aí um prenunciado, de certa forma, pelo sentimento do sebastianismo. Muito bem, então. Assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Onde a Coruja Lê. Obrigado pela sua presença e até a próxima.